Olá, pessoal, tudo bom? A gente está aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre a teologia por trás do método da Charlotte Mason. Como vocês sabem, eu estou descobrindo a Charlotte Mason com vocês, mas eu venho de um background, eu venho de um tempo de muito estudo teológico, de muito estudo buscando Deus, de lendo muita Bíblia. E é incrível o quanto, mesmo só lendo o artigo do J.D. Rose, e agora que a gente está traduzindo o livro 2, eu começo a conhecer um pouquinho mais de quem é a Charlotte Mason, eu tenho descoberto um pouco mais sobre ela no prefácio, nos primeiros capítulos do livro 2, e devagarzinho a gente vai cada vez mais encontrando o quanto a Charlotte se baseava na Bíblia, ou pelo menos o quanto ela deixa claro princípios bíblicos por trás do que ela escreveu e aplicou para a educação. E de vez em quando, no meio das nossas muitas conversas, e a gente tem sido super abençoado, né, pessoal, com gente nova chegando, com participações especiais, mas de vez em quando a gente se conversa e a gente precisa parar um pouquinho para se debruçar sobre o que a Charlotte está falando e o quanto as frases que ela escolhe, a maneira como ela coloca uma coisa ou outra, traz vivamente a Bíblia para o contexto da educação. Então hoje a gente vai fazer mais um desses episódios em que a gente vai ficar aqui falando sobre Deus, discutindo teologia e aproveitando do que a Charlotte deixou para a gente e o quanto ela claramente busca enaltecer Jesus no que ela faz, o quanto ela traz é, ela traz a Bíblia para a educação. A impressão que eu tenho sempre que eu estou lendo é que ela faz exatamente isso. Ela pega a Bíblia, olha para as crianças, olha para a educação, se debruça sobre isso e baseado nisso é que ela escreve, é que ela propõe as coisas. Então, o que vocês acham da gente começar esse papo, moças? Bora lá, né? Vamos lá, não vamos perder tempo. Como o Eric falou, né? Ele tem todo esse background teológico aqui. Então, hoje é a gente que vai sabatinar ele, né, Mari? Sim. É bem mais divertido quando eu só pergunto. Ter que responder nem sempre é tão simples. Mas a gente queria voltar, então, um pouquinho para a parte 2 do artigo. Nós tínhamos separado várias coisas que nós queríamos conversar e trazer esse lado teológico por trás das palavras da Charlotte, né? A primeira delas, né, Eric, que a gente separou aqui, é aquela frase que nós falamos muito nos outros episódios, né? Você já deve ter decorado, mas a gente citou bastante ela, que é semeie um ato, colha um hábito, semeie um hábito, colha um caráter. E a Charlotte ainda continua, né? Semeie um caráter, colha um destino. Então, Eric, o que você quer trazer para a gente sobre essa frase? Comenta aí um pouco. Então, quando eu vejo isso, e eu acho muito legal a maneira como ela estabelece uma progressão, ato, hábito, caráter, destino, o quanto ela coloca, já antes de mais nada, ela deixa a coisa unida, né? A gente tem a mania de pensar em um destino como algo escrito, como algo pré-determinado, e tem tanta gente que entra em discussões teológicas pesadas sobre a questão de liberdade e predestinação. E se eu sou predestinado, onde é que está a liberdade? E aí o pessoal já extrapola essa conversa para ficar, mas é que Deus quer que nós o amemos, então se ele predestinar, nós vamos ser robôs. E se a gente for robô, será que a gente pode realmente amar? E fica uma discussão enorme em cima disso. E você vê numa frase simples, numa frase que a Charlotte coloca para ser uma coisinha martelada para te incentivar ao hábito. Repara como ela linka, como ela conecta o ato ao caráter, o caráter ao destino. Sabe, dá para a gente
super passear nisso se você pega toda a lógica do livro de Provérbios, né, que é um dos livros de sabedoria da Bíblia. E o livro de Provérbios todo ele vai separando, por exemplo, entre as várias coisas que Provérbios separa o tolo do sábio. E o tolo, você sabe quem é o tolo pelos seus atos. Você sabe quem é o sábio pelos seus atos. E aí ele começa, em vários versículos também, a estabelecer que o tolo tem um destino, o sábio tem um destino. E você vai vendo que não é Deus sendo manipulativo e impositivo, de que o tolo, porque é tolo, tem que chegar naquele fim, e que o sábio, porque é sábio, tem que chegar naquele fim. Porque se você lê depois Eclesiastes, se você lê Jó, o centro de Eclesiastes e de Jó é exatamente o de que a coisa nem sempre é tão clara assim, porque tem um injusto que se dá bem, tem um monte de coisa ali. Mas eu queria chamar a atenção para essa visão diferente de destino que a Charlotte está colocando, que ela está imbuindo nessa frase. O seu destino vem dos seus atos. Né? E a gente teve, alguns episódios atrás, toda a conversa sobre como a Charlotte vê a vontade, como a Charlotte vê a necessidade do empenho da vontade naquilo que você faz. E mais para frente a gente pode ter toda uma nova discussão teológica especificamente em cima da vontade, de se Cristo tinha uma vontade ou tinha duas, tem a vontade divina, tem a vontade humana. A gente pode deixar isso de spoiler para um outro papo teológico desse. Mas quando ela vem, e ela vem estabelecendo essa ideia da semente e da colheita, da semente e da colheita, não tem como, pela linguagem, a gente não tem como escapar de lembrar da parábola do semeador, que o semeador semeava a palavra por vários lugares. Em alguns lugares ela frutificava, em outros ela era roubado, e assim ele vai descrevendo isso, essa ideia do semear a palavra, que no caso da parábola do semeador, aqui você vê que o que você colhe se torna uma nova semente, o que você colhe se transforma numa nova semente. E uma coisa que eu queria só aproveitar a linguagem, eu não quero nem super entrar na questão teológica da coisa, mas só essa linguagem de semeadura e colheita, a gente pode lembrar lá atrás da promessa que Deus faz a Noé, de que sempre haveria semeadura e colheita. É uma das promessas que vem com o arco celeste. Deus promete que isso sempre aconteceria. E aqui você vai semeando e colhendo, e aquilo que você colhe, você semeia e consegue algo novo. Se você for olhar para a maneira como ela está constituindo esse caminho, você vê que para que você possa colher bastante, se você olhar de novo a parábola do semeador, a terra que frutifica, ela é uma terra preparada, ela é uma terra trabalhada, ela é uma terra em que a palavra vem e se arraiga e fica guardada e ela frutifica. Então, só de olhar para isso, a, a primeira não, mas uma das coisas que vem à mente é essa necessidade de você trabalhar o terreno do seu coração, de você trabalhar o caminho e sempre através da prática. Essa é a parte que eu amo dela começar com o ato. Se a gente conseguir lembrar lá da parábola que Jesus fala sobre a questão da casa, né? Então, em Lucas 6:47, ele diz assim: qualquer um que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, e esse observar aqui é muito ligado à prática. Não é observar alguém fazendo, mas é praticar, certo? Então, olha a ideia do hábito aqui, olha a ideia do ato. Se alguém ouve as minhas palavras e as observa e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Este é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs alicerce sobre a rocha.
E aí, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundado sobre a rocha. A gente gosta dessa ideia de estar fundamentado sobre a rocha, até de uma forma mística. A gente quer estar alicerçado sobre a rocha para ser um edifício ajustado e toda aquela coisa. Mas se você permitir essa comparação, repare que é a prática, é o ato que te leva a cavar, abrir o fundo, pôr os alicerces sobre a rocha. Quando ele coloca isso daqui como uma prática, ele não está falando só de um ambiente místico no qual você está super conectado com Cristo, você faz parte da videira, você permanece nele, mas é algo extremamente prático. Tiago, mais à frente, vai dizer que aquele que ouve as palavras e não a pratica é como aquele que, se vendo no espelho, sai de perto e esquece de quem era. E quando ela traz essa ideia do ato levar ao caráter, repara de novo nessa lógica. É o ato que cava, é o ato que abre bem fundo, é o ato que põe os alicerces sobre a rocha. E então, agora que o ato virou hábito, que o hábito virou caráter, então, quando as enchentes virem, essa casa não cai. Porque esse alicerçar sobre a rocha, se você permitir mais uma vez, é muito vinculado à ideia que a Charlotte traz do caráter. Estar fortalecido sobre a rocha é ter um caráter que segue as coisas, que segue Jesus, que está fundamentado. E então você vê esses elementos se formando. E aí, porque você tem o caráter de uma casa fundamentada sobre a rocha, então, quando as coisas vêm, o seu destino qual é? Não se abalar. Mesmo que todas as coisas abaláveis sejam abaladas, você não será abalado. Então, é óbvio, né, que quando Jesus falou essa parábola, ele não estava pensando exatamente dessa forma de ato, hábito, caráter, destino, né? Mas dá para ver como a Charlotte usa essas palavras e dá uma impressão. Eu ainda não li o suficiente dela para garantir que essa seja a verdade, mas dá uma impressão que ela tinha essas coisas em mente. Dá a impressão que ela vê as progressões bíblicas e ela traz para uma linguagem de ensino no qual você está formando, obviamente, a paixão dela por crianças, mas o quanto isso continua sendo válido para adultos, o quanto cada um de nós precisa desse caminho para que a gente possa permanecer inabalável até que Jesus esteja presente. Então, E a Charlotte ela vai falar também, Eric, de como que uma criança que foi treinada assim, né? Como que uma criança que teve a sua vontade bem treinada, como nós falamos no último episódio um pouquinho, né? Demos uma introdução sobre o caminho da vontade, ela não vai ser levada por todo o vento, né? Ela não vai ser abalada pelas circunstâncias. Então, muito do que a Charlotte vai falar no restante das obras dela se encaixa perfeitamente com isso que você falou agora, né? De ter essa visão, esse pano de fundo. E já que a gente está, então, nessa questão, né, de hábito, que é uma coisa muito forte, e vamos continuar ressaltando a questão do treinamento da vontade, né, da vontade de escolher aquilo que é o certo versus aquilo que eu quero fazer, né, e uma coisa que ela aponta também, ela diz: se deixarmos de facilitar a vida estabelecendo hábitos de pensar e agir corretamente, os hábitos de pensar e agir incorretamente se estabelecerão por conta própria. Então, isso que tu falou, eu acredito profundamente, né, que como esse ato, esse observar, mas não só observar e colocar em prática, a gente vê muito disso no método dela, através de
coisas simples, né? Eu vou só citar algumas aqui, a gente não vai entrar a fundo, mas a questão da narração, a questão de ter um commonplace, que é um caderno que a gente vai colocando coisas que a gente vai acumulando, né? Passagens, estações, e como aquilo vai influenciar, vai nos ajudar no nosso crescimento, né? Então, fala um pouquinho para nós dessa questão do estabelecimento do hábito de pensar em agir ou de agir incorretamente. Eu já gosto dessa citação que você fez, porque ela já começa assim: se a gente deixar de facilitar a vida. Então, vamos começar com o seguinte: hábitos de pensar e agir corretamente facilitam a sua vida. Eu gosto demais que ela já usa essa linguagem. Né? Vamos facilitar a vida? Vamos. Como é que você facilita a sua vida? Estabelecendo hábitos de agir e de pensar corretamente. Porque você está agindo e pensando corretamente, a coisa vai ficar mais fácil, é menos briga. Sabe? Tem um texto em Coríntios que fala que Deus não nos deixa tentar acima do que a gente consegue resistir, né? E é genial esse texto, porque bem nessa ideia de facilitar a vida. Eu acho muito interessante como Deus mostra uma coisa que é fantástica. Ele diz que que ele não deixa a gente ser tentado além do que a gente pode resistir, certo? Mas você vê pessoas em caminhos que elas percebem a tentação fácil de resistir, não resistem e dão passos para uma tentação mais difícil de resistir. E depois dá mais um passo para uma tentação mais difícil de resistir. E depois que você deixou de resistir as 10 vezes que estava fácil, você chega na vez que é quase impossível e diz: puxa, caí em tentação, olha só que maldade que fizeram comigo. Podia ter parado esse caminho lá atrás, quando era fácil. Então, sei lá, você tem que trabalhar, mas você está assistindo vídeo no YouTube. Se você não abrir o YouTube e for trabalhar, você trabalha. Mas daí você assiste um vídeo, daí você assiste 2, daí você assiste 5, daí você assiste 10. E aí você tá com o trabalho atrasado e assim, poxa, eu não vi o tempo passar. Por que abriu o YouTube? Se sabe que não aguenta coisa, por que abriu? Né? Então, tem essa primeira coisa, que é, se você pega o caminho mais fácil de resistir, você não chega na situação que produz o pecado. Você resiste à tentação. Por isso que facilita. Se você está agindo e pensando corretamente, já começa facilitando a sua vida. Porque você já está indo para um caminho em que você já sabe, olha, aqui eu não posso entrar, aqui eu não posso fazer. Isso daqui eu não vou nem começar. Porque a segunda parte da frase diz que os hábitos incorretos, eles se estabelecem por conta própria. Né? Quando a gente nota isso, eu não consigo não falar sobre a questão da queda. Porque, havendo a queda do ser humano, havendo o pecado no mundo, a nossa tendência natural passa a ser uma tendência pecaminosa. E o grande sentido dessa tendência a ser pecaminosa não é tanto uma lista de atos e hábitos que você pode ou não pode ter, mas da gente fugir da Imago Dei. A gente já conversou sobre a Imago Dei num outro episódio, e a gente precisa entender que a Imago Dei é você ser a imagem de Deus. Quando o homem foi feito, ele foi feito para que a criação enxergasse Deus e pudesse louvá-lo. Então, a queda do homem faz com que a nossa tendência natural seja não elevar a Deus diante da criação, mas nos elevar diante de nós mesmos, diante da criação, diante uns dos outros, diante da sociedade. E por isso que a gente vê tanta coisa errada acontecendo o tempo todo. É o homem pensando e agindo incorretamente, principalmente no fato dele pensar que ele é o mestre de si mesmo, que ele é o mestre do universo, que ele merece algum tipo de exaltação ou que ele merece algum tipo de poder.
e a gente vai falar de poder ainda mais daqui a pouquinho, eu não vou super entrar nisso. Mas é super importante olhar para quando a Charlotte fala disso, do quanto isso é a questão da luta diária, não só contra, eu não posso fazer esse erro. Não, mas você deve agir e pensar em como ser o melhor e agir nesse sentido o tempo todo. Estabelecer esses hábitos o tempo todo. Porque daí o agir e o pensar incorretamente nem entram. Né? Se você se orienta para Deus e orienta a sua vida para que Ele seja louvado, os seus principais interesses vão deixando de ser o foco da sua vida e, obviamente, você não vai ensinar isso para as suas crianças, você não vai ensinar isso na sua sociedade, você não vai colocar a si mesmo como centro. E se a gente não estiver fazendo isso o tempo todo, obviamente a gente vai fazer o que a gente quer. E eu sei que a Charlotte sempre fala muito do quanto a criança tem a tendência para o bem e para o mal nela, e a gente já conversou um pouquinho sobre isso também. Ela não está ali negando a natureza pecaminosa da criança ou não, enfim, não é disso que ela está falando, mas que todo mundo pode fazer atos bons e pode fazer atos ruins, dependendo de como ela empenha a sua vontade, certo? Uhum. E isso simplifica bem o que é ter uma vontade bem treinada, né? É facilitar a vida, estabelecendo hábitos de agir e pensar corretamente. Eu acho que isso resume muito bem o que é ter uma vontade bem treinada, né? E a Charlotte ela ainda vai prosseguir nisso, falando o quê? Que o hábito é como um fogo, ele é um mau mestre, mas um servo indispensável, né? Nós não podemos deixar que ele seja um mestre, porque se ele está sendo um mestre, muitas vezes são os maus hábitos de agir e pensar incorretamente que estão se estabelecendo e se tornam os mestres, se tornam os nossos guias, aqueles hábitos viciosos que às vezes a gente fica ali pelejando para tentar quebrar eles, estabelecer novos hábitos em cima, né? Porque eles se tornaram mestres, agora tira eles dali, né? E eu gosto dessa comparação que ela fala como um fogo, né? Se o fogo for o mestre, ele destrói uma casa, né? Mas se o fogo for o meu servo ali na boca do fogão, eu consigo cozinhar e usar ele sem incendiar a casa, né? Mas se eu deixar que de repente ele se torne o mestre, ele pode incendiar a minha casa. E assim, diversos usos que nós temos do fogo hoje, né? Não só mas da cozinha está mais próxima aqui, e acho que para todo mundo. Então, nós temos que ter esse pensamento de usar o hábito como um servo, né? Assim como nós usamos o fogo hoje, como um servo, e não como um mestre, né? E daí vem toda essa diferença do que você estava falando, porque nós precisamos treinar a nossa vontade, facilitando a nossa vida. Exatamente. Facilite a sua vida pensando corretamente, formando os hábitos bons, para que esses hábitos ruins que depois vão dificultar o seu caminho a vida inteira nem se formem, né? E o quão importante é isso, perdão, Eric, te cortei mais uma vez, mas é que eu Imagina, lembrei vamos de nós. uma parte. O quão importante é isso na educação das crianças, né? Que eu estava lendo um texto da Charlotte que ela fala assim, que a mãe hoje que tenta, né? A mãe, o pai, o educador que tenta se livrar daqueles hábitos viciosos e não consegue, é tão difícil, e volta e cai de novo, e tem aquela dificuldade gigantesca, né? E ela fala que talvez nunca vai vencer em algumas coisas, né? Vai passar muito tempo se desgastando, tentando vencer aquilo, porque não foi treinado, tem a oportunidade de treinar os seus filhos em bons hábitos para que eles não sofram o mesmo, né? E isso eu acho muito importante. A gente está atento. Né? Sim. Isso já é um super presente que você deixa para as crianças.
né? De deixar elas com instrumentos para que elas vençam os maus hábitos, para que elas possam se encontrar e vencer isso. Eu acho isso super legal, sabe? É uma das coisas que, descobrindo a Charlotte Mason com vocês, é uma coisa que toca, porque, primeiro de tudo, como adulto, quando você estuda os hábitos e você está falando de hábitos, por mais que dê aparência de ser difícil, quando você olha assim, cara, é só um hábito, eu consigo mudar também. Né? Estando descobrindo a Charlotte Mason já adulto, existe esse confronto de dizer, não, cara, peraí, é só um hábito. É só um hábito. Preciso semear um ato para colher esse hábito. Né? E a gente já falou um pouco sobre isso. E quantos livros hoje em dia, no mundo de negócios, tratam especificamente sobre hábitos? Né? O quanto existe uma fome no ser humano hoje por conseguir ter bons hábitos, né? E quantos novos ídolos são gerados no esporte, quantos novos ídolos são gerados no mundo de negócios e em tantas outras coisas, simplesmente baseado na história do hábito. Mas, enfim, mas ao olhar o hábito como fogo, como um mau mestre, como um servo dispensável, eu imediatamente me lembro, quando a gente está falando de mestre, servo, fogo, essa coisa lá toda, eu me lembro muito do texto de Tiago falando sobre a língua, né? Porque se você for olhar, isso está em Tiago 3, ele, ele fala mais ou menos que se a gente comete erros, mas se a gente conseguisse dominar a nossa língua, nós seríamos perfeitos. Olha que coisa linda, né? Nós seríamos perfeitos por quê? Porque aprendemos a controlar a nossa língua. E ele continua esse texto dizendo exatamente isso, que uma pequena fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma que é como uma chama de fogo. Se ela for incontrolável, ela é um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Até a fogo é uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Olha que linguagem pesada que Tiago usa para fazer essa comparação com a língua, né? E aqui esse controle da língua, esse controle dos hábitos, parecem fazer muito essa mesma conexão. Se não me engano, é o próprio Tiago que fala que agora eu não sei se é Tiago, mas tem um trecho que fala que da mesma fonte não pode sair água amarga e água doce. Isso não pode ser assim. E que então a mesma boca que abençoa não pode ser a boca que amaldiçoa. E ele vai fazendo essas comparações exatamente como é a questão dos hábitos. Se você consegue dominar a sua língua, você é perfeito. Ou seja, como um servo indispensável. Ela vai te levar o controle da sua língua, o controle do que você fala, o controle do que você fala dos outros, vai te levar à perfeição. E não existe como você ser uma pessoa que fala coisas torpes e que age com bondade, né? A Bíblia também fala que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se a tua língua está saindo um monte de coisa podre, o que é que você está revelando sobre o que está guardado no seu coração também? E o que é que está guardado no seu coração? Aquilo que você guardou. De novo, voltando à ideia anterior. O hábito de pensar e agir corretamente. Se você está também, a boca vai falar disso. Também em Provérbios, né? Ele vai falar sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, né? Então, são coisas totalmente interligadas, né? O homem bom tira o bem do bom tesouro do seu coração, né? E eu gosto muito
também do versículo em que fala que se os olhos forem bons, todo o resto será bom, mas se os olhos forem maus, né, que trevas eles serão. E tudo isso está ligado aos hábitos de pensar e agir corretamente, né? Porque aquilo que nós pensamos inconscientemente molda a forma como nós agimos, né? Molda a forma como nós falamos. E isso pode se tornar o nosso servo, o nosso principal servo, ou o nosso mestre, né? E às vezes uma forma que eu vejo que isso se torna um mestre é como você tinha falado antes, Eric, daquela tendência do mal, o desejo de poder. Até a gente falou um pouquinho sobre isso nos 7 perigos da educação moderna, né? Que esse era um dos perigos, o desejo de poder, o desejo de estar acima. E às vezes são coisas tão sutis que nós não percebemos, mas nós acabamos nos tornando fortes em cima da fraqueza de outra pessoa, sem, às vezes, sem perceber que aquilo está incutido em nós, né? Então, estar atentos para todos esses hábitos que nós temos, aquilo que nos motiva, aquilo que nos faz pensar e agir corretamente, né? Por que eu ajo assim? Por que eu faço determinada coisa, né? Por que eu falo dessa maneira? Será que a todo momento eu estou tentando comandar, né? Será que eu estou tentando comandar a minha casa? Será que eu estou tentando comandar a escola? Será que eu estou abusando um pouco desse desejo de poder, desse hábito de querer estar à frente? Ou será que eu estou fazendo isso num lugar de servir, né? E aí, a Charlotte, ela vai, o J.D. Rose, ele vai usar essa citação, né? Nem os fortes devem ser autorizados a colocar seus fardos sobre os fracos, nem o professor deve esperar o poder de decisão de uma criança. Então, esse contexto de fracos e de fortes é um contexto que me fascina. Porque quando eu estava passando pelo processo de conversão, eu lembro do quanto os meus argumentos eram de, cara, eu não entendi isso, eu não consigo praticar isso, isso é impossível para mim. Aonde que estão esses fortes? Por que você está exigindo isso de mim enquanto eu estou começando, enquanto eu estou aprendendo? E eu sofria muito com esse tipo de coisa. E aí tem um texto que está em Romanos 15, que olha só o que ele fala. Romanos 15, do 1 ao 3. Nós que somos fortes, temos o dever de suportar a fraqueza dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós deve agradar ao próximo, visando o que é bom para o aperfeiçoamento dele. Pois Cristo também não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te ofenderam caíram sobre mim. Então, repara a diferença de quem é forte e de quem é fraco. Nós vemos no mundo que quem é forte domina, certo? Então, eu gosto bastante de assistir basquete, e na linguagem do basquete, se um jogador é muito bom, se ele é muito forte, a gente fala, cara, ele dominou a partida. Então, quanto mais forte, mais domínio você exerce. Porque os fracos não conseguem te parar, certo? Aí você olha para a questão do que Paulo está dizendo, ele coloca que ser forte é agradar ao outro e não a si. Então, repara esse papel que o J.D. Rose está colocando ali. Os fortes não devem ser autorizados a colocar os seus fardos sobre os fracos. Por quê? Porque o papel do forte não é dar fardo para o fraco, mas agradar ao fraco. Porque os insultos que ofenderam
o fraco caíram sobre mim, caíram sobre Cristo. A nossa fraqueza fez com que Cristo fosse para a cruz. Sabe, é minha culpa que ele morreu. No sentido de que, se nós não tivéssemos sido fracos, o sacrifício não seria necessário. E embora, óbvio, que a gente não precise, que uma vez diante da redenção, a nossa busca não é pela culpa, mas é porque nós fomos redimidos, é importante a gente gerar essa identificação. Porque ele, sendo forte, veio receber as injúrias que me feriram. Ele, sendo forte, deixa de lado o ser Deus para tomar forma de servo. Mas a gente ganha um pouquinho de força e quer que os outros nos sirvam. Basta alguém... Você olha para o mundo corporativo, uma coisa simples. Ah, ok, eu vou ser promovido. Eu vou ter uma equipe. O que quer dizer? A equipe agora trabalha para mim. A gente nunca vê esse tipo de coisa como a minha capacidade de servir aumentou, e então agora que eu tenho uma equipe, eu posso ajudar mais gente a ser melhor. Percebe como a nossa mentalidade sobre forte e fraco está errada? Né? Se numa discussão entre duas pessoas, uma dessas pessoas é claramente a forte, porque tem melhores argumentos, porque entende melhor a situação, ou conhece melhor alguma coisa, essa pessoa que sabe que é forte, ao invés de se irritar no debate e tentar forçar com que a outra concorde, deveria saber: se eu sou forte, eu vou então agradar a esse fraco. Porque eu sou forte, eu tenho o melhor argumento, eu não preciso ganhar a discussão. Eu preciso agradar e servir. Para que os insultos que ofenderam esse fraco caiam sobre mim, que pela minha capacidade intelectual, ou de entendimento, ou de posição de liderança, eu posso absorver esse dano porque eu sou forte. Ele não pode absorver esse dano e vai se tornar agressivo e vai, enfim, um monte de coisa, porque ele ainda não tem essa força. E aí você olha para o nosso mundo e veja quais são os nossos líderes, veja quais são as pessoas e como elas se colocam quando são chefe de alguém, quando tem alguém que vem em casa para ajudar a limpar a casa, quando lida com crianças e adolescentes, quando são pastores, quando tem cargos de confiança. Quantas dessas pessoas usam de uma capacidade maior de fazer, ou seja, de um maior poder para servir e para absorver o dano, ao invés de se deleitar nos frutos da vitória e da conquista, porque agora eu posso. Né? No mundo corporativo é interessantíssimo as divisões que se fazem. Né? Então, você tem o lado operacional, né? Que são as pessoas que não sabem fazer quase nada, só estão ali no operacional. Aí você tem o nível gerencial, e finalmente, quando você chega nos líderes, nas diretorias, você entra no nível tático, né? No nível estratégico. Então, agora que eu sou estratégico, eu uso o operacional para poder fazer aquilo que eu quero. Não é assim que Cristo fez. Ele, com a visão estratégica perfeita desde a criação do mundo, disse que eu vá e faça o trabalho mais baixo e sirva a todos os meus irmãos. O estilo de liderança em Cristo é diferente do que a gente está acostumado. E é o que Paulo vai falar em Filipenses 2, né, Eric?
tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou, se tornando servo de todos. E aí Paulo ele vai continuar, né, falando isso. Então, prefiram, coloquem os outros superiores a vós outros, né? Considerem os outros superiores a vós mesmos, né? É exatamente isso que você está falando. Eu lembro que teve uma parte do artigo que a gente leu também, que o J.D. Rose usa uma frase da Charlotte, que ela fala que o poder é bom na medida em que dá oportunidades para servir, né? Sim. E ela carregava muito isso com ela. Se você lê alguns artigos que trazem um pouquinho da história dela, tem um que me marcou bastante quando eu li a primeira vez, que trazia a citação de uma pessoa que conheceu a Charlotte, né? E ele falava que não tinha um momento, uma pessoa que fosse conversar com ela que não saísse inspirada, que não saísse se sentindo capaz de fazer aquilo para o qual ela foi chamada, sabe? De se sentir realmente servida, né? Porque a Charlotte, mesmo tendo todo o conhecimento que ela tinha educacional, ela sempre tinha esse cuidado de não se sobrepor à fraqueza dos outros, mas de servir na fraqueza dos outros e elevar as outras pessoas, né, para o seu caminho, para o seu destino em Deus. E como isso às vezes hoje está tão perdido, são coisas que a gente precisa resgatar, né? Precisa refletir sobre isso na nossa vida pessoal, precisa refletir sobre isso no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, e como que a gente pode lutar para fazer essas coisas diferentes, né? E são questões de escolhas, são questões de facilitar a nossa vida pensando e agindo corretamente, né? Mas o que estabelece o que é o correto, né, Eric? Para encerrar, essa estava fora do script aqui, mas para a gente encerrar, eu acho que a gente falou um pouquinho, já pincelamos bastante sobre o que é esse pensar e agir corretamente, mas se você puder, para a gente encerrar, trazer o que estabelece esse padrão de pensar e agir corretamente? Como eu sei que eu estou pensando e agindo corretamente? Uau, que pergunta. Primeiro de tudo, eu gosto de pensar sobre nós sermos a imagem de Deus. Eu acho que se você conseguir olhar para Deus e se perguntar, será que eu estou representando bem o meu Deus diante da criação, diante da sociedade, diante da minha família e diante de mim mesmo? Eu acho que essa pode ser uma coisa, um primeiro pensamento ordenador. Não é que isso seja a verdade, mas é o primeiro pensamento ordenador. E daí, se você orienta a sua vida para que você possa demonstrar Deus como Ele é e não tentar ser Deus diante da criação, de novo lembrando de Efésios falando que através da igreja Deus hoje demonstra a sua multiforme sabedoria até para principados e potestades. Se você consegue se lembrar dessa parte de que de alguma forma pela sua vida Deus está demonstrando a sua multiforme sabedoria para toda a criação, inclusive para principados e potestades, talvez você consiga ganhar um pouquinho do senso de reverência e do tamanho da missão, para que então você diga, peraí, ok, se eu estou me colocando nessa posição, se Deus me colocou nessa posição, quem sabe eu tenha que ter o cuidado e a bondade, quem sabe até por que não dizer a prudência, de entender como esse Deus se mostra representado para que eu possa emular. E aí, a partir disso, obviamente, conhecimento bíblico, para que você veja não só nos mandamentos, não só
nos mandamentos em Êxodo e em Levítico, na vida de Jesus, mas que você possa olhar para a Bíblia como uma grande história em que o personagem central é o próprio Deus. E claro que a gente sabe que Jesus é Deus, e por isso muitas pessoas falam que a Bíblia toda se trata de Jesus em si. Óbvio, ok, estamos concordantes nisso, mas que você possa olhar para o personagem principal da Bíblia e saber que o personagem principal da Bíblia não é o homem caído, não é só a história de redenção, mas é a história de como um Deus bom e belo se revela diante de toda a criação que ele colocou, mostrando principalmente através do homem como sua imagem, como o homem cai, ele é redimido, e este que é fiel e que redimiu o homem voltará para consumar a sua obra e banir todos os efeitos da queda. Então, você pode começar a entrar nos detalhes do não fazer isso ou do não fazer aquilo, do amar a Deus sobre todas as coisas, né? Você vê o quanto era comum, e aí, na verdade ainda é, que Deuteronômio 6 seja citado o tempo todo diante dos israelitas, né? Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Deus. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a alma, de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu te dou. Você vê o quanto era importante essa relação de amor, temor e reverência para com Deus, e por que você é reverente para com Deus e o ama profundamente, você precisa ter essa reverência, essa vontade e esse amor para com as coisas que ele criou. E então, se o seu irmão é um representante, uma imagem, ainda que imperfeita desse Deus, você precisa, obviamente, tratar o seu próximo como a ti mesmo, porque o seu próximo é tão representante de Deus quanto você. Será que, se a pessoa que está na sua frente, será que você que está nos escutando, se você olhasse para a pessoa mais próxima de você e a visse como se ela fosse o próprio Deus, você a trataria de maneira diferente? Será que, se essa pessoa do seu lado fosse o próprio Deus onipotente a quem você diz que serve, você trataria diferente sua mãe, seu pai, seu filho, seu amigo, seu chefe, seu empregado? E aí é a partir desse caminho que a gente vem na coisa mais genérica possível: amar a Deus, amar ao teu próximo, e entender como essas aplicações vão acontecer no dia a dia. Como é que você vai gerar um ambiente, como é que você vai formar hábitos que levem a esse caráter, né? E com a grande ideia da Charlotte, que é trazer as ideias vivas para te inspirar. Quem sabe esse monólogo que eu estou deixando aqui não é uma boa ideia viva para que as pessoas que estejam nos escutando possam se apoderar dela para começar a formar hábitos novos e assim ter uma atmosfera em casa diferenciada. Respondi sua pergunta, Jojo? Você me pegou de surpresa. Falei que ia sabatinar, pelo menos uma tinha que dar uma sabatinada, né? Sim, Eric super respondeu, né? E a importância disso, de quando Moisés ele escreve isso em Deuteronômio 6, né? Ele fala mais, ele fala: e essas palavras vocês inculcarão nos seus filhos, né? Falarão assim, ao sentar à mesa, ao levantar, ao deitar, ao acordar, no caminho, escrever nos umbrais das portas, para quem passar correndo, leia e entenda, né? Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, com todo o seu entendimento. E eu acho que essa resposta vai ficar para a gente refletir, né? Reflita sobre isso ao longo dessa semana. Escute de novo esse episódio, pegue o seu commonplace. A Mari
falou um pouquinho sobre isso no Instagram essa semana, falou também lá na comunidade, escreveu um texto sobre o que é o Common Place, como manter. É uma forma de diário, de você registrar o que você está lendo, o que você está escutando, o que você está aprendendo. Então, pegue isso também e coloque em prática, mas dedique um tempo para essa reflexão que o Eric nos trouxe aqui, né? Desse lugar de olhar cada pessoa, a imagem de Deus, desse lugar de amar o Senhor e amar o nosso próximo. Então, desse lugar, o que eu preciso estabelecer como hábitos de pensar e agir corretamente que vão facilitar a minha vida. E eu acho que é isso, né? Mari, quer fazer alguma consideração final? A minha consideração final é que eu vou estar ouvindo o episódio e vou estar anotando várias coisas. Eu só queria agradecer o Eric. Como eu falei desde o primeiro episódio desse tipo que vocês gravaram, né, que eu já virei fã, e tá sendo um privilégio poder assistir, que eu falei pro Eric do início, eu vou sentar aqui e vou assistir, porque agora é minha vez de aprender, de fazer as minhas relações, e tá sendo uma grande aprendizagem, com certeza, e da tua disposição de compartilhar com a gente, porque muitas pessoas, incluindo eu, a gente começa a estudar a filosofia da Charlotte e sem perceber a gente está estudando mais a palavra de Deus, a gente está indo na Bíblia com mais frequência, a gente está fazendo anotações no cantinho do livro, não, essa tem a ver com essa passagem, com aquela passagem, e as coisas começam realmente a até fazer mais sentido, né, porque a leitura da Charlotte não é necessariamente uma leitura fácil, mas eu percebi que quanto mais eu ia na palavra, mais, de uma certa forma, eu tinha facilitava um pouco mais. Então, eu espero que esse episódio também facilite um pouco mais toda essa questão que a gente tem falado do hábito, da atmosfera e das ideias vivas. Obrigada, Eric. Imagina, sempre um prazer. Podia também, quem está nos escutando ou vendo o vídeo, podia deixar umas perguntas sobre a teologia do método aqui para a gente pode colocar em algum momento mais para frente. Fica o convite para você que esteja assistindo ou ouvindo, para que você possa ter a sua pergunta respondida também em algum momento. Tá bom? Gente, tudo de bom para vocês, Deus abençoe e até a próxima.